Em meio a essa crise de censura, ontem, no dia 28 de maio, o anúncio de Marco Rubio sobre o pacote das sanções, da perda de vistos e outras coisas que vão acontecer com as autoridades brasileiras, o STF, hoje, dia 29 de maio, já começa a dobrar a aposta. Ele forma um julgamento sobre o marco civil da internet para a próxima quarta-feira, semana que vem. Então, ao invés de eles recuarem, os ministros, sobre a censura no Brasil, que está em pauta lá nos Estados Unidos, eles estão querendo censurar todas as redes sociais. É o marco civil da internet, é uma lei que já existe, eles estão querendo abolir, né, o artigo 19 desse marco civil. Aí, o ministro do STF vai poder, né, derrubar os perfis, canais no YouTube, jornais na internet, né, sites, por crime de opinião, né? Não gostou da reportagem, falou mal do Lula, que o Lula é ladrão, pronto, tira aquilo do ar. Falou que a Marina está fazendo um mau trabalho, né, na Amazônia, tira do ar. Falou que o Bolsonaro é genocida, deixa no ar. É eles que vão regular isso. Então isso é uma censura que já existe nos moldes da China. Então é isso que nós estamos vendo, uma escalada de censura. E eu vou colocar um advogado aqui mais à frente do Trump, das empresas do Trump, que disse que isso não era bom estar acontecendo. Eles têm o que fazer diferente, é retroceder nesse plano de censura para que ver se essas sanções de Trump poderiam ser até mais abrandadas, disse ele. Agora, se eles continuarem com queixo duro, regendo, colocando mais censura, na próxima quarta-feira eles querem pautar isso. E isso é inconstitucional, porque teria que ter o Congresso Nacional para analisar. Como o Congresso não analisou, eles vão lá na canetada e vão fazer o que eles querem da cabeça deles. E anulando o marco civil da internet. Então só piora para o Brasil. E minutos depois dessa reportagem, para a próxima quarta-feira eles regularem, censurarem a internet, as redes sociais, saiu, Paulo Figueiredo colocou, urgente, Departamento de Estado americano faz clara ameaça em português. Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. O aviso acontece após o Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, marcar o julgamento do Marco Civil da Internet para a próxima quarta-feira. Então, eles estão dando os avisos deles, mas o STF está dobrando a aposta. Então, eles vão sancionar o Alexandre de Moraes e todo mundo que vê pela frente, com a lei Magnitsky, entendeu? Fora as perdas dos vistos e a morte financeira, porque eles estão merecendo, eles não estão retrocedendo, né? Eles estão avançando por uma censura ainda pior. Entra o Trump Media e também a Rumble. Como que as plataformas, as Big Techs, elas têm auxiliado nesse processo que está em estudo, né, de sanção ao ministro Alexandre de Moraes? Que tipo de informações vocês têm passado, se têm passado essas informações para as autoridades dos Estados Unidos? Olha, obviamente a conduta que está envolvida aqui é de conhecimento público, né? Praticamente todo o caso que envolve a Rumble e Trump Media está detalhado publicamente na Justiça Federal de Tampa, onde nós apresentamos o processo. Não só tem nossas declarações lá, sino que tem um monte de provas anexas que foram apresentadas ao juiz. A diferença dos processos do ministro Alexandre de Moraes, a maioria dos quais avança em sigilo, a ampla maioria dos processos nos Estados Unidos são totalmente públicos. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão de qualquer país do mundo pode entrar lá e olhar todas as informações que a Rumble apresentou na justiça americana. São de total conhecimento público. Além disso, também é de conhecimento público, teve ampla cobertura mediática lá em fevereiro, acho, do 2025, quando o Congresso dos Estados Unidos passou a lei que chama No Censorship on Our Shores, né? Sem censura em nossas fronteiras, na qual lida com a conduta do ministro aqui e de outros juízes do exterior. Após passar essa lei, o presidente da Comissão Judicial
do Congresso dos Estados Unidos, o congressista Jim Jordan, encaminhou mandados, que tem poder, né, um valor como se for mandado por um juiz, mandados do Congresso dos Estados Unidos a diversas empresas de tecnologia, Google, Meta, Apple, Rumble, um monte de todas as empresas de tecnologia que receberam esse tipo, o que o Congresso acha que receberam esse tipo de ordens de censura. Isso tem um valor jurídico, né? Então você tem é como uma intimação, você tem uma obrigação legal de responder a um mandado do Congresso. E diversas empresas de tech, de big tech e de small tech, e de todo tipo de tech, receberam esse tipo de mandados, lá em fevereiro. Aí fica com cada uma que informações forneceu, volume das informações, mas o que eu entendo, baseado nas declarações públicas que o comitê do congressista Jordan estava tentando determinar era qual é o volume. Tem mais casos, além do caso, por exemplo, da Rumble, tem mais casos de ordens de censuras do exterior que foram recebidos por outras empresas de tecnologia tentando censurar ou ameaçar cidadãos americanos em território americano sem que fique sabendo o governo americano. E por quê? Até onde eu entendo que o Congresso determinou necessária essa medida. Porque não só chega a ordem de censura sigilosa, sino que a ordem, quando chegou, por exemplo, ao Rumble, fala o seguinte: você tem que fazer isso, censura cidadão americano, residente americano, em território americano, bloqueia as contas nos Estados Unidos, você, empresa da Flórida, faz essas coisas porque eu estou demandando isso de Brasília. Mas, além disso, fala, isso aqui é em sigilo de justiça. E se você compartilhar essa informação com alguém, as seguintes ameaças seguem. E aí vão todas as ameaças, né? Então, fica um pouco... Obviamente, o juiz federal do processo em Tampa determinou rapidamente, não é algo muito controversial, que isso não tem valor legal nos Estados Unidos, né? Porque não cumpriu com os tratados, não foi pelos canais diplomáticos. Agora, o Congresso estava tentando, nesse momento, determinar quantas outras ordens de sigilo, de censura sigilosas, foram recebidas por empresas dos Estados Unidos, porque a única que virou pública foi a da Rumble, porque a gente escolheu processar na justiça americana, mas tem muitas outras que talvez escolheram não processar. Então, eu com certeza não sei o volume de informação que foi... Como o advogado do Trump disse, são diversas sanções, são diversas papeladas, né, argumentos de que o Alexandre de Moraes tem violado a Constituição americana na liberdade de expressão. Não foi só o Rambo, foi uma mulher brasileira, que é cidadã americana, Alan dos Santos, Monark, vários outros que ele tem derrubado os perfis e que hoje são cidadãos americanos, que eles não poderiam ter feito isso, ele não poderia fazer isso, censura. Então saiu mais uma notícia agora mostrando que o governo Trump analisa sanções a funcionários também do TSE, do STF, diz a CNN. Saiu agora, eu não vou colocar o vídeo, mas o caldo só está engordando, entendeu? Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que estava parado, né, que pode redefinir a responsabilidade das Big Techs, do YouTube, do Facebook, Instagram, todas as redes sociais aqui no Brasil. Embate: o futuro do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que já existe essa lei regulando a internet, que hoje protege as plataformas de serem responsabilizadas por conteúdo de terceiros, a menos que ignorem a ordem judicial. O relator caiu, advogado do PT, o ministro Dias Toffoli, como sempre, se não é o Alexandre de Moraes, é o advogado do PT, quer declarar o artigo inconstitucional. Então é aquilo que eu venho falando, eles estão dobrando a aposta. Ao invés de eles recuarem e abrandarem as coisas, o medo das punições, eles estão fazendo pouco caso das punições. Como tem um outro vídeo desse mesmo advogado, eu não vou colocar, mas ele disse o seguinte: se o Brasil começasse a recuar e a entrar nos eixos, as sanções poderiam ser mais leves, ficar somente em Alexandre de Moraes. Mas como eles não estão parando e dobrando a aposta, fazendo o contrário, nós vamos punir todo mundo que tiver pela frente, até os vizinhos, familiares, cachorro, vai entrar todo mundo nas sanções. É isso que ele disse, deu a entender isso, né?
Então, ele vai declarar o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. Isso ele não poderia fazer. É papel do Poder Legislativo do Congresso. Nós pagamos os salários de 513 parlamentares ali no Congresso Nacional, que hoje estão ali como se fosse uma espécie de enfeite. Eles não possuem nenhum poder, porque se o Dias Toffoli, com uma canetada de uma lei que já foi aprovada no Congresso Nacional, ele chegar e anular, tirar esse artigo de circulação, o que abrigaria o espaço para empresas como YouTube, Instagram, Twitter e Facebook sejam responsabilizadas sem a ordem judicial. Esse artigo protege. Só pode arrancar, derrubar um post, um site, alguma coisa assim, com ordem judicial, por causa desse artigo 19. Se ele considerar esse artigo inconstitucional, que ele não deveria fazer isso, então eles vão poder derrubar, né, os perfis. Vai derrubar o seu canal, vai derrubar o seu site. Se você falar mal do Lula, você vai ser punido. A medida, segundo especialistas, pode levar à censura preventiva e ao fim da liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil. A PGR também defende um novo modelo, onde as plataformas seriam punidas por conteúdos sabidamente ofensivos, mas sem definir exatamente o que isso significa. Ao mesmo tempo, o Departamento dos Estados Unidos lançou um alerta, como eu já disse. Paulo Figueiredo até colocou isso. Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Já se referindo a essa essa data marcada para eles analisarem esse artigo 19 do Marco Civil da Internet e foi aplicando a censura no Brasil. Uma mensagem clara em português em meio à tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos sobre liberdade digital. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.